Bom, pessoal, essa é a nossa aula sobre associação de resistores. Eu vou estar abordando aqui a associação em paralelo. Nós vimos anteriormente, né, que na associação em série nós temos esse arranjo aqui, né, que eu tenho uma associação de resistores em série e que só há um caminho para ser percorrido pela corrente elétrica. Tá? Temos então os dois extremos aqui do nosso circuito expostos, né, a uma diferença de potencial, um certo valor de diferença de potencial U aqui. Então, eu vou ter uma corrente elétrica passando por esses resistores. Nós vimos que a soma, né, das correntes elétricas, aliás, a corrente elétrica, independente, né, do ponto, a gente pode chamar essa aqui de corrente 1, essa de corrente 2, essa corrente 3, essa corrente 4, ela vai ser igual à corrente em qualquer ponto, né? Então, posso afirmar que I é igual a I1, I2, igual a I3, independente do lugar que eu tiver aqui medindo, né, e conferindo a corrente elétrica, independente do ponto, ela vai ser igual, tá? Em qualquer ponto, porque eu só tenho um caminho para ser percorrido pela corrente elétrica na associação em série. Já a minha resistência, né, fazendo aquela analogia a obstáculos, né, que eu tenho numa pista de corrida, cada resistor é um certo obstáculo que eu tenho para corrente elétrica fluir, né? Se eu quiser trocar todos esses resistores aqui por um único, que valor ele deveria assumir, né? Que a gente chama de resistor. Vou colocar aqui do lado resistor equivalente. Então, esse resistor equivalente no circuito, né, em associação em série, é a soma dos resistores, né? Quantos resistores eu tiver, ok? E eu também vi, né, que para cada resistor eu tenho um valor de tensão, uma determinada queda de tensão aqui provocada por cada resistor. A gente vai imaginar, né, que cada resistor como um obstáculo, e aí, então, cada vez que eu passo por esse obstáculo, perco um pouco da minha energia. A minha energia é vinda da diferença de potencial, uma energia total. Então, para cada ponto, eu vou ter uma queda de tensão. Então, aqui nessa região, eu vou ter uma certa energia que eu vou gastar. Vou chamar de U1, né? Aqui eu vou chamar de 2. Nesse trajeto aqui eu gastei mais uma parte da minha energia. E aqui eu gasto o restante da minha energia. Tá? Aquela energia que eu tenho, aquela força, né? Aquela energia que eu tenho para cruzar todo esse caminho aqui com obstáculos. Eu acabo gastando no caminho e eu tenho que chegar sem nada de energia aqui no final. Tá? Então, a diferença de potencial total é a soma da diferença de potencial que eu encontro em cada um dos resistores. E como eu descubro, né, cada uma dessas aqui? Eu tenho que lembrar daquela lei de Ohm, né, que ela encontra uma relação entre essas grandezas físicas, né? A primeira lei de Ohm, ela estabelece uma relação entre essas grandezas físicas e eu, com essa relação entre essas grandezas físicas, conhecendo a corrente elétrica do meu circuito e conhecendo o valor de cada resistor, eu consigo fazer a conta aqui, né? Então, para esse ponto aqui, né, eu quero saber qual a queda de tensão aqui provocada pelo primeiro resistor. Eu vou fazer essa conta aqui, R1 vezes a corrente. E a corrente é igual em qualquer parte do circuito. Então, para esse ponto aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Aí R2 vezes a corrente. E aqui nesse ponto, R3 vezes a corrente. Então, eu vou ter aqui, nesses pontos, o quanto eu consumi de energia. A gente pode falar nesses termos, né, para facilitar o entendimento, quanto eu gastei de energia para passar por cada um desses obstáculos aqui. Ok? Então, isso é na associação em série.
só tem um caminho para percorrer, a corrente é igual em qualquer ponto, a resistência equivalente à soma dos resistores, e eu tenho uma tensão aqui aplicada nos extremos do meu circuito, uma diferença de potencial aplicada nos extremos do circuito, e eu consigo ver então que a diferença de potencial em cada resistor pode ser calculada e a soma delas então tem que totalizar a diferença de potencial entre os extremos. Já numa associação em paralelo, o que eu vou encontrar, pessoal? Eu não tenho mais só um caminho para ser percorrido pela minha corrente. Eu tenho sim vários caminhos. Neste exemplo, nesse diagrama aqui de circuito, eu tenho 3 caminhos que eu posso percorrer pela corrente elétrica. Logo, né, diferente do circuito em série, eu tenho correntes diferentes em cada ramo aqui do meu circuito. Tá? E o que eu vou encontrar para essa situação? A corrente total, né, vai ser a soma das correntes que eu tenho em cada ramo do circuito. Então, o somatório dessas correntes vai ser a corrente total do meu circuito. Tá? Como eu consigo fazer e qual seria, né, então, a diferença de potencial em cada resistor? Aqui nós temos a diferença de potencial em cada resistor, a gente obteve aqui através desse cálculo. Só que agora, aqui eu não preciso fazer o cálculo, porque todos os resistores recebem a mesma diferença de potencial. Tá? Todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial no resistor 1 é igual à diferença de potencial no resistor 2, que é igual à diferença de potencial no resistor 3, que é igual à diferença de potencial que está aqui, estabelecida aqui. Então, eu não tenho... não preciso, né? Não tem necessidade de fazer um cálculo. Então, a diferença de potencial é igual para os 3 resistores. O que vai mudar um pouco para nós agora é a resistência equivalente, o cálculo para determinar o resistor equivalente. O que seria isso? Né? Eu vou fazer um cálculo para determinar qual resistor eu posso trocar. Tirando esses 3 aqui, qual o valor do resistor que eu poderia colocar aqui para que eu continuasse com o mesmo valor de corrente, né? Então, trocando esses 3 aqui por um único resistor, que valor seria esse? Então, esse é o cálculo do resistor equivalente. E a gente sabe o seguinte, né? Que a corrente do 1, a corrente no resistor 1, ela é igual à tensão sobre, né, a diferença de potencial dividido pela resistência de 1, do resistor 1. Então, eu tenho aqui a minha primeira corrente. E assim eu vou fazer para os demais resistores, né? A tensão é a mesma e aí eu vou ter o resistor 2. E eu também tenho a corrente 3, que vai ser igual à tensão, a diferença de potencial, dividido pelo resistor, valor de resistência do resistor 3. Isso então, eu tenho o meu cálculo, né, de resistência. Eu posso também falar, né, para eu conseguir chegar no meu cálculo de resistor equivalente, eu posso escrever, né, que I é igual a diferença de potencial sobre um resistor equivalente. Como as correntes, né, são todas iguais, a corrente total é igual ao somatório das correntes, eu vou trocar. Cada ponto aqui que eu tenho aqui uma corrente, eu vou substituir então por isso aqui, por essa combinação. Afinal de contas, a corrente 1 é determinada pela diferença de potencial dividido pelo resistor 1. Eu vou trocar a cor da caneta aqui e vamos fazer aqui em cima. Vou começar a fazer aqui em cima para a gente ter mais espaço. Então eu tenho que a corrente é igual a corrente 1
mais a corrente 2, mais a corrente 3. E eu vi que a corrente, né, ela pode ser dada por tensão, diferença de potencial, dividido pelo resistor equivalente para um circuito em paralelo. A corrente 1 vai ser dada por diferença de potencial, dividido pelo resistor 1, mais a corrente 2, está aqui, né? Diferença de potencial dividido pelo resistor 2, mais a diferença de potencial dividido pelo resistor 3. Bom, chegamos nesse ponto aqui. Se eu dividir todo mundo agora, né? Se eu dividir todo mundo por U, né? Dividindo isso aqui tudo por U, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1 sobre resistor equivalente igual a 1 sobre resistor 1 mais, perdão, que é 1 de novo, né? Sobre resistor 2 mais 1 sobre resistor 3. Com isso, então, eu tenho uma equação geral aqui para resistores, né? Para resistor equivalente em circuitos em paralelo. Então, essa é a minha primeira equação, né, para determinar resistor equivalente em um circuito em paralelo. Existem dois casos especiais aqui, tá? O primeiro caso especial, né, um caso em particular, é quando eu tenho apenas dois resistores associados. Quando eu tenho dois resistores associados, eu posso resolver um pouquinho diferente. Posso resolver da seguinte forma: resistor equivalente igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2. Posso fazer o que, né? Vamos fazer da seguinte forma: 1 sobre resistor equivalente é igual a... Vou fazer o que aqui? Eu vou fazer a soma desses dois termos, vou fazer um MMC, né? O MMC disso aqui vai ficar R1 vezes R2, dividindo R1 vezes R2 por R1, vou ficar com R2, mais R1 vezes R2 dividido por R2 fica R1 aqui, R1 vezes R2. Beleza. Como eu tenho aqui o mesmo denominador, vou passar para cá, 1 sobre resistor equivalente igual a R2 mais R1 sobre R2 vezes R1. E aí, basta então eu inverter aqui, né, para chegar na equação para resistor equivalente quando eu tenho apenas dois resistores. Tá? Com essa equação aqui, eu tenho um resistor equivalente quando eu tenho apenas dois resistores associados em paralelo. Vou colocar aqui um vermelho aqui na volta. Então, essa equação a gente vai usar. Que caso, né? Apenas dois resistores associados. E eu ainda tenho um grupo de N resistores idênticos. Ou seja, eu tenho vários resistores associados que têm o mesmo valor. Vou fazer um desenho aqui, né? Entre o ponto A e B há uma diferença de potencial. Eu tenho resistores aqui, vários deles, só que todos eles têm um valor R, né? Posso dizer assim. Todos eles têm um valor R. Então, para esse caso aqui, para essa situação, a equação que a gente vai adotar para resolver isso é resistor equivalente
igual a R, o valor do resistor, sobre o número de resistores. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo, teríamos resistor equivalente igual a R, o valor da resistência, sobre 4, porque ali eu tenho 4 resistores. Nesse caso aqui, né, eu não demonstrei para vocês, mas teríamos uma situação desse tipo aqui, onde eu tenho dois resistores, R1 e R2. Bom, vamos então à aplicação, né, aos exemplos de aplicação para essas equações aí e circuitos, né, com associação de resistores em paralelo. E aí nós temos o seguinte: para cada um dos esquemas a seguir, determine a resistência elétrica do resistor equivalente da associação, cujos terminais são A e B. Então, a pergunta é que resistor, né, eu devo trocar aqui para eu ter o mesmo valor de resistência, né, uma resistência equivalente. Vou colocar apenas um aqui no lugar desses dois aqui. Que valor deveria ter esse resistor? Vamos lá, isolando só aquela questão, né? Nós temos aqui um caso especial, o primeiro caso especial. Aí nós podemos resolver com resistor equivalente, com essa equação, né? Igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Com isso a gente vai ter resistor equivalente igual R1, eu posso chamar o 6 ali, né? 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Resistor equivalente igual, aqui eu tenho 18 sobre 9, então eu tenho um resistor equivalente aqui de 2 ohms. Tá? Notem que o resultado da conta, né, do cálculo de resistor equivalente em paralelo sempre vai ser menor do que o menor resistor aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 ohms. Vamos para a próxima. Aqui eu já tenho 3 resistores envolvidos, né? Então eu vou ter que adotar aquela primeira equação que nós deduzimos, né? Primeira equação que nos diz que 1 sobre resistor equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá? Eu vou chamar esse aqui de 1, R1, esse aqui eu vou chamar de R2, esse aqui de R3. Aqui não tem uma ordem específica, tá? Então, meu resistor equivalente vai ser 1 sobre R1, 15, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 6. Posso fazer aqui então meu MMC, né? E aí isso aqui vai resultar 30, aqui dá 2, mais 3, mais 5. Então 1 sobre resistor equivalente igual a 10 sobre 30. Invertendo isso aqui, né? Resistor equivalente, faz o meio pelos extremos, né? 30 sobre 10. E o meu resistor equivalente, então, é 3 ohms. Novamente, notem que ele fica num valor abaixo do menor aqui, ó. Claro, como eu tenho mais possibilidades de passagem de corrente elétrica, a dificuldade vai ser bem menor, né? Do transporte, né? Da energia aqui, da passagem da corrente elétrica. Logo, o resistor equivalente vai ter um valor menor do que o menor resistor aqui dessa associação. Caso eu tivesse encontrado aqui um valor 4 ohms, 5 ohms, eu teria que revisar, aliás, 7 ohms, né? 8 ohms, eu teria que revisar aqui meus cálculos para ver se não tinha nada errado aí. Por último, temos esse exemplo aqui que eu tenho
vários resistores, né, R, né, são de mesmo valor aqui, que cai naquela situação, né, no segundo caso especial, que o resistor equivalente é igual a R sobre N, que N é a quantidade de resistores, é o número de resistores. Então, resistor equivalente vai ser igual a 8, o valor de R, dividido por 4. Então, eu tenho aqui resistor equivalente igual a 2 ohms. Tá feito então, pessoal, 3 exercícios aí sobre resistor equivalente em circuitos paralelos. Espero que tenham gostado aí. Quem gostou pode curtir o vídeo. Qualquer pergunta ou alguma colocação que queiram fazer, podem deixar aí nos comentários do YouTube. Obrigado, pessoal.